E aí? É, Só tem a gente por enquanto? acabei de ligar o trem aqui. Como é que tu tá, velho? Tem tempo que eu não falo contigo. Tá beleza. Tranquilo? Tião entrou aí? Grande Tião. Tchau. Ué, olha quem tá vendo. Cheguei antes, velho. Fã número 1, pô. É, cara, tem que Pegar lugar. prestigiar. Deixa eu colocar o fone aqui. 1, 2, 3. Estão me ouvindo bem? Tô. Então, Tá um pouquinho baixo só. tá, deixa eu aumentar aqui um pouco. Já libera aí pra você, Tião, apresentar, tá? Deixa a galerinha entrando. Uhum. E aí, como que tá a correria aí? Beleza? Correria doida, velho. Deixa eu adiantar um assunto de trabalho. Fui lá no bar hoje, tá tudo ok com câmera fria, resfriador e jabacá, tá? Tá. Só tô preocupado com a chuva. E o Hélio foi lá? Não. Caraca, velho. Assim, é menos que tenha ido quando o Drozou tava lá e eu não fiquei sabendo. Cara, velho, tava com a cara que ia chover. Melhorou o Escuro. som, né? Como é que tá aí em Taguatinga? Tá armando chuva? Cara, caiu uma chuva um pouco mais cedo, mas bem pouquinho. Não forte, não. Cara, aqui ventou pra caramba, né? Mas não choveu, não. Deu um vento danado. Cara, que tá ventando. Eu moro do lado do Cássio, né? Mas lá na Asa Norte, velho, só tava preto a hora que eu saí do bar. Ô, Cássio, e o Nacional, hein? Vai ser lá em Campo Grande, né? Não, desse ano. Desse ano foi bom. Foi bom pra caramba. É porque depois dele, acho que a gente não se falou. Então, pelo menos eu Eu não. fui pro Rio depois, né, velho? Fui em São Paulo, depois fui pro Rio, aí tirei férias, foi tudo misturado aí. O grande Ed Mills. Opa, boa noite, galera. E aí? Beleza? Tranquilo. Cara chegando. Cara, para me redimir com a serva candanga, que da última vez que eu fiz uma apresentação, eu demorei 6 horas, né, de apresentação. Não eu precisa exagerar, não. Prometo. É só um bate-papo, assim, dicas. Não, prometo que agora eu vou fazer. Vai ser 20 minutos de slide e vamos para a pergunta. E aí, Juninho? Coisa no Eu tava esquema lembrando rápido. Eu tava lembrando dessa história, Tião, da aula que deveria durar 40 minutos, demorou 3 horas em 2 etapas. Foi, cara. Foi bom, né? Vou mandar um recado do grupo aqui, né? Porque a galera é foda. Vamos perguntar, cadê o link? Eu ia perguntando. Eu mandei pra você pessoalmente, pô. Ô, Juninho, por onde tu anda? O Juninho não tá nem escutando. Acho que ele não tá ouvindo. Parece que ele tá Agora sim, descobri onde é que é essa bosta atrás, aqui. Agora descobri onde é que é essa bosta aqui. Salve, boa noite. E aí, velho? Tá na toca do urso, você viu ali, ó, a imagem dele? Fala, Andres, fala, casado, de Mills. E aí, velho, beleza? E aí, Júnior? Cássiozão. E aí, velho? Beleza? Só tô dando um oi pra quem tá aparecendo aqui, galera. Não tô vendo quem tá todo mundo aqui, não. Não, é isso mesmo. Vamos pegar uma Saison para assistir uma aula de Saison, né? Para ver se dá sorte. Espera aí.
Não, o Júnior pode fazer qualquer estilo do BJCP que ele vai ter, né? É. Cara, eu tô liberando as pessoas aqui participar de um em um. Opa, Gabriel, beleza? Boa noite. Luiz, beleza? Porque, cara, no dia do treinamento da Gabriela, apareceu um cara lá sendo IA, não sei o que, quer participar. Velho. O cara bota o nome IA, eu fui e neguei, velho. Falei, bicho, sei lá, vai que o cara entra aí, mete uns links aí dizendo que é coisa e vocês clicam aí. Não, isso aí é gente que coloca transcritor, Cássio. Né? Ah, então. Esse quando aparece IA, tipo read meeting, não sei o que lá. Ah, não lembro. Tinha um para negocinho. transcrever a reunião. Ah, eu achei estranho, ninguém reclamou, aí tá tudo certo. Eu vivo derrubando isso nas reuniões de trabalho. Pô, não tem... Não tinha um membro que tinha problema auditivo, cara? Que tinha o quê? Não entendi. Que tinha um problema auditivo? Não. Não, eu acho que tinha, velho. Eu troquei mensagem com ele uma época. Eu não sabia disso, não. Não que eu saiba agora, só se for muito antigo. Agora não é muito antigo, não. Tem sei lá, não é no ano passado, mas tem... Não, porque se tinha, ele falava aí, cara, comentava, né? Já tem... Se tinha, tinha bastante tempo. Da galera que tá lá, que tá hoje na associação, acho que não tem. Era aquele cara que tinha aquele perfil de cerveja para deficiente aditivo, Casado? Ele mesmo. Ele era da Serva? Agora eu tô em dúvida se ele era da Serva. Eu lembro que eu troquei umas mensagens com ele. Eu não lembro de ter visto ele na Serva, não. Mas aquele perfil dele era bom pra caramba, era legal. Talvez eu esteja confundindo, então. Eu achei que ele fosse da Serva. Eu não tenho Saison, mas vou tomar uma Buena Pilsner. Vou tomar água. Eu tô acompanhando vocês com uma coisa um pouquinho mais quente. Pra aproveitar esse clima de chuva. Cuidado com o metanol. O quê? Tá tomando metanol aí? Aí, gente. Saúde. Saizãozinho aqui da casa. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. O que eu menos tenho bebida é cerveja, velho. Ah, tá bom. Credibilidade zero. Ah, tá bom. Tião já retornou aí? Tião, assim, pra gente também não atrasar muito, não vamos esperar a galera não, cara. Bora vai entrando, 12 pessoas, 13 eu vou agora. pedir para compartilhar aqui a minha apresentação. Eu só vou dar um recadinho primeiro aqui, antes de você compartilhar. Beleza. Só para... Opa, boa noite, Samuel, boa noite, Guilherme. Entrando aqui, deixa eu aparecer aqui, eu vou liberar todos agora. Tá. Vamos lá, também. Saúde, galera. Saúde. Aí sim. Cara, só alguns recadinhos rapidinho. Galera, as inscrições estão abertas. Espero ver aí, principalmente os novatos aí, Fidel. Alguém conhece o Fidel? O Fidel teve até na festa lá. Olá, tudo bem? Aproveitando aqui, Cassius, eu queria te perguntar o seguinte. Eu, na verdade, não consigo me preparar mesmo. Estou com meu refrigerador também, até estava atento às conversas lá. Meu refrigerador aqui está quebrado. Estou precisando de ajustar aqui algumas coisas do meu equipamento. Você mencionou ali que dava para ser voluntário também. Não sei o que faz um voluntário ali. Não sei. O voluntário é o seguinte, a gente tem os juízes, né? Você pode entrar lá e você pode ser voluntário como juiz
e como o pessoal chama de Steward, é isso mesmo, né, Tio? Steward? É. Que é o seguinte, é você ajudar no serviço. Então a gente separa as mesas dos juízes lá, né? Uhum. E aí eles vão pedindo as cervejas, né? À medida que eles definem ali quais estilos vão primeiro, qual a ordem, né? Uhum. Então normalmente a gente pega, tira um pouco antes do refrigerador. Uhum. É um trabalho bem legal, porque você também tem a oportunidade de provar, né? A gente que quando Uhum. trabalha, né? Casado Júnior, que tem o Felipe Uhum. também. A gente sempre até faz um placar paralelo, né? Das que a gente gostou mais, do que gostou menos, porque assim, o juiz não toma a garrafa toda, ele toma um pouco, aí a gente Uhum. experimenta, vê, vai olhando e legal. vai aprendendo também. Então Falou que alguém tá lá lavando o copo. como a gente tem Sim, usado não, mais claro. copo descartável, não tá tendo copo, né? Então Ah. estamos usando mais copo descartável, É. né? Tá. A não ser pro boss, né? Que a gente possa usar as tacinhas, mas o resto aí é Não. tranquilo. Tá Então, se você interessante, quiser, sim. tiver o dia. Não é o dia, a gente começa cedo, Aham. por volta de 9 horas, e aí pausa pro almoço, a galera almoça junto, a serva paga o Sim. almoço, né? De quem tá lá trabalhando. É. E aí, É. normalmente na parte da tarde já fica só um mini boss e é bem rápido, coisa de 1 hora. Então, 2, 3 horas da tarde já tá liberado. Legal. Entendeu? E Então é mais ou menos assim. para se inscrever como voluntário é o mesmo procedimento? Passa lá no site, essas coisas aí? Passa no site, é legal você passar, porque é o seguinte. Opa, Eric, beleza? Porque é o seguinte, como esse é um concurso inscrito no BJCP, se Aham. futuramente você quiser ser um juiz, ser alguma coisa, você Tá. vai ganhar esses pontos lá Uhum. de ajuda, né? Porque todo mundo Legal. que trabalha ganha uma pontuação, organizador, os Aham. juízes, todo mundo. Então, se você futuramente quiser ser um juiz e tal, aí você já vai ter uns pontinhos lá acumulados. Então, tá entra bom. lá, porque quando a gente faz o BAP, ele tem uma opção lá que você exporta já um arquivo para você já mandar para o BJCP. Aí já vai com a pontuação de todo mundo, de quem participou. Então você vai lá, se cadastra, vai ter lá juiz, Sturt, apoio à organização. Legal. Aí você marca lá. E só membros da serva que podem ser? Não, outras pessoas. Inclusive, juízes a maioria não é. Tá. Não, porque assim, eu vou alguns chamar são, a minha companheira que também, junto comigo, faz tudo. Somos o mesmo. não, sim. Beleza, Então sim, pode sem ser. problema. Verdade. Aí assim, Tá. você marca lá como voluntário, e aí assim, a gente vai chamar de acordo com a quantidade de amostras, entendeu? Mas isso também tudo vai bem. dar prioridade em quem Claro. se inscreveu primeiro. Mas é Tá mais bom. ou menos isso, tá? Tá bom. Então, Ô, gente, Tá ótimo. Ô, Cássius, Muito bem, obrigado. mas quem trabalha como voluntário não pode enviar a amostra, né? Não pode. Normalmente a gente pede para que as pessoas que não estão enviando, é porque é o caso dele, né? Ele falou que está sem equipamento e tal. Sim. Não participar com a amostra, tá? Para não ter contato, não ter. Às vezes a gente até, cara, quando, por exemplo, tinha pouca gente para ajudar e tinha mesmo da diretoria, a gente até permitia, mas aí quando chegava a parte dele, a gente, não, você fica agora lá no canto. Mas é bom para garantir a lisura do processo, é compreensível essa cautela. Tá? É melhor que não tenha, mas eventualmente. Mas eventualmente, precisa, às vezes precisa, não tem jeito, termina tendo alguém que participa. Mas assim, também é super tranquilo. O concurso? O concurso? Já está aberto o julgamento dia 29/11. Tem bastante tempo aí, gente, para fazer. Assim, bastante tempo, muito não, né? Mas do dia que a gente anunciou para cá tinha muito mais tempo. Agora já está começando a ficar apertado para as largas aí. Mas assim, só para concluir, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o concurso? Não, só ia deixar minha opinião sobre participar. Eu sempre recomendo, cara. Eu acho que não só é muito divertido, como você aprende muito no concurso. Você troca muita experiência, você aprende demais. Assim, eu sempre curti participar. Tá. Então, assim, só para concluir aqui, para o Tião começar a nossa apresentação aí, né? Nosso workshop. Só lembrando para vocês, as inscrições estão abertas. E assim, queria ver a galera aí que nunca mandou, que mandasse dessa vez, tentasse mandar algum estilo, pelo menos, alguma coisa assim. A gente está tendo, até agora, só teve inscrição de não associado. Então, tô meio que convocando vocês aí
a fazer essa cerveja e enviar, porque nós vamos premiar as pessoas não associadas e vocês não vão ficar de fora, não estou acreditando. Fique esperando a cerveja dar bom, não, cara. Tenha fé na receita de vocês, que vai dar tudo certo. Só não pode fazer igual a Serva Goiânia, que a gente tá ganhou todo tudo lá virar o e mês, entregaram. o diretor, tá todo mundo esperando virar o mês. Não, tudo bem, pô. Sem problema. O mês tá virando aí. Acho que aceita crédito, Pix lá, nem sei, velho. Nem sei. É do Asas, acho que são as opções que você escolhe lá. Tem as formas de pagamento. E só para concluir, gente, então assim, boto fé em vocês, lembrando que as medalhas de ouro de cada estilo vão para Blumenau, para a Copa das Acervas, que vai ser realizado em março, lá no Festival Brasileiro da Cerveja, né? Então tem um concurso, um dia depois vai ter a Copa, e dentro do Festival Brasileiro da Cerveja, a Copa das Acervas é um braçozinho lá que a gente está começando a implementar de ter sempre essa Copa no Festival de Blumenau, um grande festival, que muita gente aqui já foi, quem não foi, vale muito a pena conhecer. E só lembrando aqui o seguinte, que hoje nós temos aí o Tião, dispensa a apresentação, mas ele vai se apresentar para vocês aí, para quem não o conhece. Amanhã teremos o Matheus aí, que vai falar sobre a California Common, e o Matheus, ele tem experiência aí de medalhas aí, quando ele trabalhava em cervejaria, desse estilo, né? Então vai contribuir bastante. Andrés aí, nosso grande amigo aí, sexta-feira, na English IPA, né? Então também vai contribuir na sexta-feira. E na segunda que vem, né, teremos o Fábio Ferreira, que ele é um membro lá da Serva Mineira, que ele já ganhou várias medalhas, cara, no estilo Baltic Porter, nos nacionais. É um físico também, viu, Tião? Ele também é graduado em física aí. E ele estuda muito essa parte de microbiologia, de cerveja, pesquisador. É um cara super gente boa, e vai nos presentear aí com essa palestra aí também. Tá? A ideia aqui é um bate-papo, não é um curso, não é nada disso. E depois, assim, o Tião vai iniciar e depois vai abrir para perguntas. Ô, Tião, como é que você prefere? O pessoal vai escrevendo no chat, ou levanta a mão e você responde, ou deixa só para o final? Vamos combinar já um... Tião saiu? Ah, saiu ali, ó. Deixou... Eu acho que ele deu uma pausa aí, travou ali a câmera ali. Não, acho que ele levantou para pegar alguma coisa aí. Mas é isso aí, tá? Então, Tião já começa a apresentação dele. Então, a ideia é essa, né? É um bate-papo, não é um curso, não é simplesmente uma leitura de BJCP, é pegar a experiência das pessoas. O Tião é um cara assim que a gente já conhece, quem já é mais antigo aí da cerveja. Tião é um cara, acho que faz cerveja aí desde 2011, 2010, por aí. E, cara, sempre, eu sou meio suspeito para falar porque eu não gosto, né? Mas o Tião sempre foi o cara da Saison, né? Ah, não sei o que, Tião, vai levar cerveja para festa, não sei o que. Não vou. Levava 3 tipos de Saison diferentes. Tião o cara gosta, é um cara aí que dispensa apresentações. Ele começou como um hobbyista, hoje ele leva isso como profissão, além de ser sócio aí de cervejaria, que também tem Saison lá, né, o Casado, na cervejaria. E, cara, só esperar aí agora ele nos brindar aí com essas aulas e dicas aí. Será que o Tião travou? Será que ele levantou? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, enquanto ele não retorna? Deixa eu ver se alguém está pedindo. Só reforçar o que o Casado falou sobre participar no concurso, assim. Eu não faço cerveja há tanto tempo, comecei em 2017, e assim, eu acho que alguns dos momentos de maior aprendizado que eu tive fazendo cerveja foi com ficha de avaliação de concurso, viu? Então, para quem nunca participou, vale muito a pena, porque o feedback do juiz é muito importante para a gente ver onde é que pode aperfeiçoar o processo. E só um detalhezinho, só complementando aí o que o Edmilson falou, cara, a galera tem uma oportunidade de fazer uma cerveja, medalhar, ser um ouro, ainda pegar as dicas para melhorar, fazer uma nova abraçagem e mandar isso para Blumenau. Foi o que aconteceu com o Guilherme. Guilherme, acho que está aí também.
Depois ele fez, lógico, tem certeza que ele olhou as dicas lá de juízo e tal, de alguma coisa ou outra que precisou de ajuste, e, cara, o cara foi lá e pegou o ouro na cerveja, que estava realmente excelente. Quem experimentou aí, sabe que estava boa demais. Então vamos lá, Tião, com você agora aí. Boa noite, gente. Desculpa aí, tive que pegar uma água ali, prender os cachorros que estavam fazendo bagunça. Gente, boa noite. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Tião, vulgo Thiago França. Como o Cássio falou, estou já na cena da cerveja já tem um tempinho, profissionalmente desde 2019. Antes disso, como caseiro, né? De fato, o Saison é um dos estilos que sempre me encantou, sempre me desafiou também. Tentei sintetizar aqui alguns aspectos que eu acho importante, que a gente tem que considerar quando a gente está principalmente olhando para um guia de estilos, né, no caso do BJCP. E vou fazer bem rápido a apresentação para deixar aberto a perguntas em geral, tá? Como o Cássio falou, hoje eu participo também da sociedade de um bar, que é o Cambuí, junto com o Casado, o Marcos, o Alex, e uma das nossas, vou colocar, condições contratuais, praticamente, é que a gente sempre vai ter uma saison engatada. Então, talvez seja aí um dos poucos bares no Brasil que tem essa regra muito clara. Então, vamos adiantar aqui para a gente poder seguir, né? Bem, a gente, olhando para o BJ, né, tem uns pontos aqui interessantes dentro da categoria. Já começa aqui alguns termos bem destacados. Bem atenuada, é uma cerveja bem atenuada. Em geral, de equilibrada a amarga, né? No caso, a Saison, que é o estilo dentro da categoria, a gente vai ver que ela tem um amargor mais destacado. E o papel da levedura é fundamental. Eu acho que a Saison, tal como boa parte das cervejas belgas, na verdade, tem a levedura, o papel da levedura, ele é fundamental para caracterizar a cerveja, né? Estou um pouquinho rouco aqui, bebendo uma água também. Falando especificamente do 25B Saison, né? Cervejas refrescantes, altamente atenuadas, isso aqui é muito importante, lupuladas, bastante amargas. Esse bastante aqui dá para a gente fazer uma análise com relação ao corpo também. Alta carbonatação e um final seco. Então, assim, Saison tem que ser dessa forma, seca, ou seja, sem residual adocicado na percepção da boca também. A gente vai falar um pouco mais disso. A gente pode ter algum caráter frutado que pode remeter, talvez, a uma fruta mais adocicada, mas na boca, na sensação, tem que ter esse final mais seco. Às vezes, fenólico. Isso aqui é muito interessante. Vou comentar também a respeito disso. E pode ser que, às vezes, a gente utilize especiarias para dar complexidade. Então, veja bem, as especiarias entram não para poder se sobressair ao trabalho da levedura, por exemplo. Né? Se você optar por usar uma especiaria, ela tem que fazer parte de um contexto que ela não domine a cerveja, né? Então, tem que tomar muito cuidado, pensando em concurso, se você for usar uma especiaria, que essa especiaria esteja equilibrada dentro do contexto do trabalho da levedura e, dependendo do lúpulo que você utilizar também, pode trazer uma certa complexidade para a cerveja. A Saison, ela tem uma variação de teor alcoólico que você tem que indicar na inscrição do estilo, né? Que tem a versão de mesa, ou como se fosse uma session, digamos assim, que vai de 3,5% a 5%, a padrão de 5 a 7% e a super de 7 a 9,5%. Então, ao você submeter a sua cerveja num concurso de Saison, pelo BJCP, você tem que categorizar, né, colocar conforme o teu alcoólico da sua amostra, classificar ela também. Tá? Isso aqui auxilia muito, falando de processo de julgamento de concurso, né, é interessante o teu alcoólico para organização da mesa, né, das amostras que vão à mesa, vão ser analisadas. Né? Em geral, a gente
tende a deixar as cervejas mais alcoólicas para o final, né, das avaliações. E saison também aceita uma variedade de cor, né? Eu já tentei fazer uma saison escura, não ficou boa, cara. Tentei 2 vezes, na verdade, eu não gostei. Eu também não tenho muita experiência em beber saisons escuras, né? Quando a gente fala escura, é como se fosse um âmbar, até um marrom, não chega a ser preta, né? Então, eu não tenho experiência sobre isso, eu trabalho mais com as claras, eu tenho feito claras há muito tempo, mas é um desafio fazer uma saison mais fechada na cor. Então, assim, tem que ser especificado também se é clara ou escura, e também especificado o tipo, a faixa de teor alcoólico na inscrição da amostra. Importante. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar umas dicas, em cima dessas dicas eu vou fazendo alguns comentários que estão relacionadas a como produzir esse tipo de cerveja, para esse estilo, né? Eu recomendo começar mirando numa base, num teor alcoólico entre 6% e 6,5% de álcool, tá? Por quê? Há uma tendência em você ter um caráter mais expressivo da levedura nessa faixa de teor alcoólico e mais para cima, tá? Cervejas de mesa, né, as table saisons, que tem um teor alcoólico mais baixo, para você fazer a levedura se expressar de forma mais intensa é um pouco mais difícil. Então, considerando estratégias de concurso, eu miraria entre 6 e 6,5 de teor alcoólico, tá? Para isso, você vai ter aí algo em torno de uma densidade inicial de 55 pontos, né, 1055, e uma densidade final em torno de 4, ou até menos, talvez um pouco. E amargor entre 20 e 25 IBUs, que eu sugiro. Como vocês podem ver, na descrição do estilo, ele fala que de bastante amarga, né? Em parte, essa percepção de um amargor intenso deve-se também ao fato de você estar trabalhando com uma densidade final muito baixa, de tal forma que a percepção de amargor aumenta pelo fato de você ter uma estrutura de base muito baixa de densidade. É diferente, por exemplo, de eu ter uma cerveja de 20, 25 IBUs estimados, né? Com um extrato final de 1012, por exemplo, ou 1014, né? O amargor praticamente equilibra o dulçor e você não tem a percepção do amargor presente. No caso da saison, quando ele coloca lá dentro da descrição, né, do 25B saison, ele fala de bastante amargor, mas em parte essa percepção deve-se ao corpo mais baixo, que é promovido pela atenuação da levedura e uma mostura também apropriada. Então, assim, pensando nesses alvos, o que a gente pode pensar aqui em termos de água, malte, levedura, etc. Primeiro, em relação à água de mostura ou água cervejeira. Eu acho interessante, leveduras saisons em geral, elas têm uma grande dificuldade de floculação, tá? Isso quer dizer que é muito difícil de você tirá-la da cerveja, tá? Uma maneira que você tem de reduzir a quantidade que ainda fica na cerveja é trabalhar um teor de cálcio um pouco mais para cima, entre 50 e 100 ppm, tá? Com cloreto de cálcio, por exemplo, ou sulfato de cálcio. O cálcio aqui também vai ser importante na água para estabilizar o processo enzimático na mostura e você ter, de fato, um mosto com alta fermentabilidade. Vou falar mais no próximo slide sobre isso. Magnésio. Magnésio eu acho muito interessante, principalmente na forma de sulfato de magnésio, porque o magnésio ele contribui para uma percepção de amargor também, mais certeira do lúpulo. Eu acho muito legal utilizar não só em saison, mas em IPAs também. Cloretos, um pouco menor que sulfatos, talvez nessa proporção de 2:1 de sulfatos, lembrando que o sulfato vai te trazer também essa percepção de um amargor mais acentuado na boca. Trabalhando isso, sempre tentando evitar uma alta mineralidade da água, porque a alta mineralidade não vai te trazer, não vai te ajudar a passar a percepção de algo mais seco, né? Se você tem uma mineralidade alta, você vai ter uma boca, tende a ter uma boca mais cheia, né? E não é isso que você quer, né? Na saison você quer um final mais seco, uma situação, uma cerveja refrescante, que na boca não permaneça muito tempo o corpo dela, né?
Desculpa. Então, a gente tem que pensar no ajuste de água sem puxar muito exageradamente esses sais, tá bom? Com relação a grist, né? Cara, saison é muito simples. É malte pilsen, um pouco de trigo. Se você quiser um pouco mais de complexidade, um pouquinho de malte de centeio. Açúcar. É muito importante ter algo em torno entre 1,5% e 2% de açúcar de mesa, né? Açúcar cristal, né? Porque ele vai contribuir para duas coisas. Além de trazer essa percepção de uma cerveja mais seca na boca, uma FG mais baixa, vai contribuir com álcool. E também esse açúcar de mesa, que é sacarose, um açúcar mais simples, ele vai contribuir para um pouco mais para a esterificação da levedura, que é um ponto importante no caso de saisons também, que a gente quer um pouco que a levedura expresse aromas frutados, cítricos, um pouco também de condimentos. Então, o açúcar ajuda também nesse caminho, nesse start de uma esterificação. E absolutamente nada de malte cristal caramelo. Pelo amor de Deus. Nada. Zero. Ah, mas eu já vi uma saison laranja. Usar malte Viena. Se você quiser uma cor que fuja do amarelo, ao invés de usar o malte pilsen, você pode usar um malte Viena, por exemplo, que já vai ficar com a cor um pouco tendenciando um pouquinho mais para um laranja do que o amarelo mais clarinho de malte pilsen, né? Mas não use cristal, não use melano, não, pelo amor de Deus, porque vai te passar essa sensação de uma cerveja que não é tão seca e, dependendo da quantidade que você usar, pode passar até um pouco de dulçor também. Lupulagem, outro ponto importantíssimo de uma saison é o uso de lúpulos continentais de baixo alfa-ácido. Separei algumas sugestões aqui. Saaz, Styrian Golden, Whiskent também, que é em inglês, mas o pessoal usa também. Triskel, Aramis e o Strispout. Strispout, não sei como é que fala. Esses três últimos vão trazer um pouco mais de frutado. E os primeiros trazem essa questão mais de talvez um pouco de terroso, talvez um pouco de herbal. Então você pode pensar também numa combinação deles, né? Pegar, por exemplo, vou trazer um pouco de um condimentado leve de um Saaz, ou um terrosozinho de um Whiskent, e colocar um pouco, puxar o Triskel. O Triskel às vezes puxa até uma laranja. Eu acho bem interessante. E você pode brincar com isso também, tá? Lembrando que dentro do perfil do BJ ele fala de condimentado, né? O que o lúpulo pode trazer condimentado, floral, terroso ou frutado, tá bom? Não recomendo usar um citra. São lúpulos, esses lúpulos, vou chamar modernos, não são tão modernos assim, né? Já estão aí no mercado há muito tempo. Mas são lúpulos de alto alfa-ácido. Eu acho que a saison, ela precisa de uma boa parte de lupulagem de baixo alfa, tá? Para compor a entrega da cerveja, porque por mais que ela seja seca, o final seco e bem atenuada, existe um equilíbrio na boca da saison, ela não é ríspida. E eu acho que quando a gente utiliza lúpulos de baixo alfa, a gente não traz só o amargor, o sabor, o aroma do lúpulo, mas a gente traz também outras informações de textura para a cerveja, tá? Então, o que eu recomendo? Como o lúpulo está caro, a gente pode pegar... aqui, na verdade, eu coloquei 20 a 25 IBUs, mas, na verdade, é menos. Deixa eu até corrigir aqui. Entre 10 e 15... Deixa eu corrigir logo aqui, que depois o pessoal vai pegar a apresentação e vai achar que eu estou maluco. Não, na verdade, estava certo. Entre 20 e 25 IBUs, com 15 pontos de lúpulo de amargor. Não, tá certo, sim. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. O que eu quis dizer aqui é o seguinte. Se você trabalhar nesse intervalo entre 20 e 25 IBUs, dá para a gente pegar uns 15 pontos de lúpulo de amargor de início de fervura. Pode ser um Magnum, um Nugget, um lúpulo que você percebe um perfil mais limpo de amargor. E aí os lúpulos mais continentais, Saaz, Styria, Aramis, Triskel, você pode colocar ele entre 1 e 2 gramas entre 0 e 10 minutos finais da fervura, para você trazer informações sensoriais desses lúpulos, né? Seja um frutado, seja um terroso, jogar no final da fervura em torno de 1 a 2 gramas por litro. Aí falando um pouco de outro, no caso de especiarias, né?
Só reforçando, eu quero usar cardamomo. Cuidado, cardamomo é muito intenso. Você colocar, acho que para 20 litros, 5 sementes de cardamomo, já fica completamente dominado, porque o cardamomo domina muito rápido. Então, vai usar especiarias, tenta mirar, fazer testes de bancada, né? Às vezes com água mesmo, para simular a cerveja, mas evite valores que elas possam competir, né? Ou dominar ou competir com os lúpulos ou com o trabalho da levedura, tá? Senão pode pesar de forma negativa, né, na avaliação pelos juízes também. E só lembrando também que a gente não está falando de adicionar frutas ou outras coisas, porque a gente está falando do estilo base, né, da saison. Não é uma cerveja com fruta, outra classificação. A gente está ficando especificamente na saison, tá? Então não deve ser dominantes. Mostura. Aí vamos lá, alguns aspectos técnicos importantíssimos de uma boa saison. Primeiro, alta fermentabilidade. Como é que a gente garante alta fermentabilidade de um mosto? Uma razão água-malte, se possível, de 4:1, né? Enquanto, em geral, a gente aumenta a fermentabilidade, a ação da beta-amilase é maior, com uma razão um pouco maior de água. Mas não deu, minha panela só cabe 2:1, não tem problema. Faz 2,5:1, 3:1, mas se você puder usar 4:1, a fermentabilidade agradece. Eu gosto de trabalhar um arreio a 55 graus para trabalhar a espuma, um intervalo curto de tempo, 5 minutos. Lembrando que a saison também, se você olhar no BJCP, é falado sobre a renda belga, sobre uma espuma, né, densa, persistente, com renda, em geral de cor branca. Então, é importante que, por exemplo, eu estou fazendo uma sugestão de se usar trigo maltado, pode ser trigo também em flocos, ou mesmo trigo cru, né? Mas a temperatura de 55 graus é bom para você trabalhar essas proteínas que vão contribuir para a espuma. Se passar muito de 5, você começa, na verdade, a degradar a espuma, né? Então, eu gosto de trabalhar 5, estourando 10 minutos nessa temperatura de 55. Depois a gente vai para o trabalho da beta-amilase, né? Entre 62 e 63 graus. Pelo menos 1 hora, eu deixaria 1h30, tá? Tião, você é exagerado. Na dúvida, eu deixo 1h30, tá? Depois 72 graus, 15 minutos para um trabalho de uma alfa-amilase e um mash out. Outro ponto importante aqui, que favorece muito a fermentabilidade, é o controle do pH na faixa de maior atividade da beta-amilase, que é entre 5,1 e 5,2. Lembrando que a beta é que quebra as dextrinas em açúcares menores, né? Só que ainda vou falar da levedura. A levedura de saison, ela tem uma capacidade de excretar, né, para fora da célula uma enzima que vai também auxiliar muito na atenuação do mosto, tá? Mas garantir um mosto com alta fermentabilidade é fundamental para você conseguir atingir densidades finais baixas, né? 1.004, 1.005, para você ter uma cerveja de fato refrescante, seca na boca, como o estilo exige. Muito importante você tomar cuidado com o descanso de ácido ferúlico. Na verdade, eu recomendo você evitar totalmente, porque você não quer que, porventura, a sua levedura de saison produza um cravo que nem uma Weiss, né? A ideia não é essa. Essa questão do perfil de cravo em saison é um pouco delicada, porque se você ler lá no BJ, dá a entender de que ele em níveis pequenos é aceitável. Mas o que é mais desejado, lendo o BJ, é que você tenha condimento. Esse condimento, quando ele coloca, é a percepção de pimenta branca mais do que, por exemplo, cravo, que não chega a ser condimento, né? Mas é um tipo, você poderia classificar o cravo também como um tipo de condimento, mas ele não é o que exatamente o estilo deseja, diferente de uma Weiss, que deixa claro lá que você tem, né, pode ter um equilíbrio de cravo, banana, etc. e tal, do éster de banana. Então, eu recomendo evitar temperaturas próximas de 45, 44 graus, porque você pode, sim, fornecer informação para a levedura e a levedura gerar um cravo em excesso, e eu já tive péssimas experiências com isso também. Então, não recomendo. Agora, vamos falar das verdadeiras criaturas das saisons, né?
As leveduras de saison, elas guardam algo ainda de selvagem, né? Elas têm um quê de algo que não aceitou ser domesticado de alguma forma. Então, trabalhar, gostar de saison é sofrer, sabe? É sofrer porque você tenta dar condições de contorno, às vezes de forma que você acha que estão iguais para a levedura, e a levedura simplesmente resolve não atender os seus desejos, porque ela tem os desejos dela. Tem que testar muito. Algumas são mais condimentadas, outras menos. Algumas atenuam um pouco mais que outras. Algumas dão um frutado mais leve, menos leve. Então, assim, depende muito do que você gosta de saison, da forma que você gosta de beber, se mais frutado, mais condimentado, mais seco, um pouquinho menos seco. Eu gosto de leveduras que trazem frutado cítrico, menos adocicado, tá? Um frutado menos doce, e que secam bastante, tá? Por exemplo, a Tech Bril 11 é 15. A 15 é assim, que eu sei, que eu já usei. A 64 da Bio 4, eu acho, na minha opinião, ela é um pouquinho menos frutada do cítrico. Belle Saison, eu acho que das leveduras secas disponíveis, ela é a que traz um frutado um pouco mais adocicado para o meu gosto pessoal, tá? E um condimento também não tão muito baixo para o meu gosto pessoal. Aí, eu, novamente, estou falando do meu gosto pessoal. A Angel eu não usei ainda, mas já me falaram que ela parece muito com a Belle Saison, mas eu não usei. E a BE134 eu não usei ainda também, apesar de que ela também é indicada para o estilo. Tá? Então, o que eu sugiro? Tente pensar nas suas referências de saison, ou no que você imagina que é um gosto que você gostaria mais, né? Se é um frutado puxando para marmelo, ou se é um frutado puxando para cítrico, se é um condimento um pouco mais alto, se é um corpo um pouco mais seco. De forma geral, todas elas vão ter características parecidas, que são, elas todas vão ser POF positiva, tirando uma cepa da gringa que eu não achei no Brasil. Então, o que é uma levedura POF positiva? Ela vai produzir fenólicos, né? Esses fenólicos parte deles são esse pequeno condimento, pimenta branca, pimenta preta, ou até cravo, no caso também, independente da situação, e elas também são da variação de astáticos, ou seja, é aquilo que eu falei lá na mostura, né? Quando eu falei do slide da mostura, ela excreta uma enzima que vai quebrar cadeias longas durante a fermentação, fora da célula, né? E a levedura vai lá e termina de processar aquilo. É por isso que, em geral, leveduras de saison, elas têm uma atenuação extremamente elevada. Extremamente elevada. Como se já não bastasse, isso aqui que eu falo que é um quê de selvagem, né? Ela, inclusive, dependendo de situações de fábricas que lidam com leveduras de astáticos e com invase, etc. e tal, ela pode ser um grande problema de contaminação cruzada, de refermentar em garrafa, né? Você pega uma levedura de saison e coloca, por exemplo, numa bitter que parou com 1014 de densidade, se você colocar a levedura de saison, ela come até 1004, entendeu? Então, assim, a capacidade que ela tem de continuar fermentações que estão, entre aspas, paradas, que já terminaram, é absurdo, e isso pode gerar problemas de refermentação em lata, refermentação em garrafa, e ser bem ruim para o cliente, né, que é cliente desse tipo de fábrica. Mas isso aqui é um caráter que deixa a levedura de saison e tentar fazer testes e como é que eu vou dizer, testar outras variações também, porque quando a gente fala da fermentação, também não tem uma regra muito clara do que é bom fazer, do que é bom não fazer. Em geral, as leveduras de saison, elas têm um range de temperatura, um intervalo de temperatura bem grande. Eu já vi cepas, né, ou laboratórios, trabalhando com 28, 30 graus para fermentação de saison. Tem gente que gosta de fermentar em temperaturas mais brandas. Eu sei, por exemplo, que o Juninho gosta de fermentar
a temperaturas mais baixas. Eu já gosto de temperaturas mais médias para alta, 24, 25 graus, para fermentar a saison. Em geral, a temperatura vai ter influência na formação de ésteres, e fenólicos também pode ter. Então, você escolher uma temperatura, por exemplo, mais para baixo do trabalho da levedura, você com certeza, provavelmente, vai ter uma saison menos expressão aromática da levedura, né? Outra coisa também que se trabalha, e isso aqui é uma coisa que eu faço, normalmente eu gosto de ter um certo underpitch também. O que seria um underpitch, no caso? Que não é bem um underpitch, talvez seja, mas é trabalhar com menos de 1 grama, se for levedura seca, né, no caso, sendo para fazer a conta mais fácil. Ao invés de usar 1 grama por litro, usar meio grama por litro. Isso é um underpitch, né? Você usar menos levedura do que o padrão de uma ale normal, né? É sempre bom ver a recomendação do fabricante, claro, né? Mas se você puder brincar com essa possibilidade, eu acho muito interessante, porque você, de forma geral, vai ter mais ésteres. A levedura vai produzir mais ésteres. Ah, mas a fermentação pode atrasar? Pode atrasar. Algumas leveduras de saison, inclusive, elas costumam a fazer uma greve de fermentação. Nunca aconteceu comigo, mas eu já tive relatos, e já é conhecido na literatura, que tem leveduras de saison que param de fermentar durante 2, 3 dias e depois voltam a fermentar, sem você fazer nada. Não sei exatamente de qual laboratório, mas tem, se você reparar na descrição do laboratório, eles vão falar se isso pode acontecer ou não, tá? Outra questão é que quanto mais álcool você mira, em geral você pode ter mais ésteres, principalmente em temperaturas mais altas, né? Lembrando que o éster nada mais é do que um processo onde o álcool interage com ácidos meu Deus do céu, gráficos, né? Gráficos. Enfim, vocês entenderam. E aí você produz os ésteres, né? Então, acetato de isamila, enfim. Então, em geral, por isso que eu fiz a sugestão de, sendo uma primeira saison, pensar aí, mirar entre 6 e 6,5 de álcool, acho que é um bom número para você ter essa percepção do trabalho da levedura de forma geral. Formato de fermentador, eu acho que, no caso de caseiro, a não ser que alguém aí trabalhe com tanque já, menorzinho, mas, em geral, a levedura de saison, ela não gosta de ser fermentada sob pressão. Porque quando você fermenta sob pressão, você reduz os ésteres. Então, depois, se vocês pesquisarem, tem um documentário não, acho que é tipo uma entrevista / documentário, que o pessoal vai na fábrica de saison Dupont, e os fermentadores são baixos, são piscinas, literalmente piscinas, que elas são fermentadas, como se fosse o cool chip, mas tem inoculação de levedura, então eles evitam tanques, né, verticais para fazer fermentação de saison. E por fim, para terminar, porque eu falei que ia ser rápido dessa vez, mire pelo menos 2,7 volumes de CO2, pelo menos, se puder, e sentir confiança de mirar em um 2,8 de CO2, porque ela tem que ter esse caráter mais efervescente, inclusive ele está claro lá no BJ, né, algo para ser refrescante, para vir com esse frutado, condimentado, equilibrado, bem atenuada, seca. Quando você tem uma carbonatação mais para cima, isso favorece muito a percepção total da sua amostra. Então, se você faz em priming, e esse aqui eu acho que vai dar quase 6 gramas por litro, se não me falha a memória, né? Se alguém lembra, tem tempo que eu não faço priming, mas enfim. E outra coisa importante, como eu falei antes, ela é uma levedura que, em geral, as leveduras de saison, elas não são floculantes, tá? Elas gostam de ficar ali ainda boiando na cerveja um tempão. Então, quando for refermentar em garrafa, tenta, né, para o concurso, tá, para não ficar aquele sedimento excessivo embaixo da garrafa, novamente, se tratando de concurso, tente pegar a parte mais alta da cerveja, né, para você não arrastar muito a levedura para as garrafas, senão vai ficar um sedimento muito grande ali embaixo, tá? Bem, gente, é isso. Eu falei que ia ser rápido, vou deixar a gente bater mais papo do que as 3 horas da apresentação anterior que eu fiz. Beleza? Isso aí, John. Tem alguns comentários aí no chat, não sei se você viu. Não vi. Quiser dar uma olhada. E aí,
O Juninho já levantou a mão aqui. Diga, quer fazer pergunta. A gente começa pelo chat ou pelo Juninho? Vamos começar pelo Juninho, que ele levantou primeiro, né? Aí a gente pode ir alternando aí. Tá. Mestre Tião, boa noite. Obrigado aí pela presença. Eu agradeço o convite. Rapaz, eu vi você falando de alguns resultados, que usando uma cepa ou outra, e principalmente cepas que você não viu, né? Que uma da gringa que trazia, né, um tipo de pimenta branca, um cravo, né, que seria condimentado, você não encontrou aqui no Brasil, mas eu senti falta, não sei se pela, vamos dizer assim, pela linhagem dela mesmo, que a gente sabe, né, que não é muito recomendado para tal, mas é usado, que é a T58, cara, que ela dá um pouquinho de pimenta branca, dá um pouquinho de cravo, dá um pouquinho de condimentado, e além de tudo isso, ajuda muito na floculação. Eu confesso que eu não tenho usado muito T58 para fazer as adoráveis saisons, mas eu estou gostando bastante eu amava demais a que tinha na Candanga, a Beleza Saison, mas eu acho que pararam de fabricar, infelizmente, ou não está trazendo para o Brasil, não sei dizer. Aí o Andres acho que pode elucidar a gente. Mas eu estou gostando demais da Tech Brew, né? Que inclusive você comentou da questão da greve, né? Ela faz isso. Eu acho que você tomou já uma cerveja minha aqui, inclusive, usando ela, que a gente comentou, inclusive, disso. Mas eu queria saber se o T58 é só preferência sua ou porque ele não é, assim, muito bem direcionado para fazer cisões, sim, outros estilos. Então, por que eu não gosto muito da T58 nesse caso? Porque eu acho que ela produz um fenólico muito exagerado para cravo, cara. Mais do que eu espero para saison, entendeu? Apesar de que se a gente não usa, por exemplo, a gente pode controlar isso também pela quantidade de malte de trigo ou trigo que a gente usa ou não, né? Na base da cerveja e se faz ou não. Mas eu tenho essa percepção de que ela cumpre o papel da agressividade de atenuação, né? De atenuar bastante. Mas eu acho que ela tem essa chance de rastro, né, de um cravo muito excessivo para o estilo, entendeu? Agora, a Belle Saison, se não me engano, tem sim no Brasil ainda, cara. Até que acho que eu comprei dela semana passada. Porque eu tentei achar na Candanga, tem um tempo atrás, acho que eu conversei até com o Anderson. O Andy pode falar melhor dos pacotes, né, Mas eu tenho escutado o pessoal usando a Angel também, tá? Como quase equivalente da Belle Saison. Eu não usei, tem que testar. Teria que testar. Levedura de Saison, cara, tem que testar, velho. Não tem jeito. São muito diferentes, assim, cara. Enfim, você também já mexeu. Essa questão de parar, de dar travada, não travar, de ter uma esterificação diferente do frutado da esterificação, né? A percepção da fruta é diferente, de ter um pouquinho mais ou menos de condimento. É muito peculiar, cara. A que eu mais gostava era da Artisan Leveduras, que inclusive eu tenho aqui ainda em algum lugar, mas não tenho chance de recuperar. Mas o da Artisan, quando existia, era um blend, né? Eu acho que depois o Droso pode falar com mais propriedade um dia, mas era um blend de leveduras saison. Vamos ver aqui os comentários. Casado, Tião, fecha a apresentação. Já fechei. Carlos Bandeira. É tradicional a refermentação na garrafa? Para concurso, sugere carbonatação forçada ou prime? Carlos, muito boa pergunta. Tradicionalmente, saisons refermentadas de garrafa tem um tchan, tem um quê a mais, sabe? Agora a questão eu tenho a impressão de que uma saison é uma cerveja que precisa de tempo. Terminou de fermentar, e você começa a baixar a temperatura, né, para maturar frio, parece que ela vai ainda se arredondando num processo bem lento. Eu tenho tido melhores resultados, assim, que eu me sinto assim, pô, agora chegou num ponto bom, algo entre 28 e 30 dias. Então, se for refermentar em garrafa, aí eu tenho que ver a data do concurso, né? Talvez dê tempo. Mas se eu pudesse, eu teria saisons refermentadas, mas hoje eu trabalho todas com
em barris, né? Então eu não refermento no barril. O Andy está comentando aqui que a Belle Saison costuma dar a parada, que eu estava comentando, né? Da fermentação, ela dá uma parada e depois ela volta a continuar fermentando. E cadê? Que mais? Júnior da Levitec também faz. A fermentação na garrafa, eu já comentei. O Andy está comentando aqui que acima de 20 graus, a T58 não vai dar muito fenólico. Talvez. Eu realmente, das vezes que eu usei, eu não gostei, eu parei de usar, mas já tem muito tempo. Isso deve ter uns 10 anos que eu não uso T58. Gabriel, o Fermoeu de Lagrange da AEB. Não conheço da AEB. Acho que eu nunca usei nenhuma levedura da AEB. Não conheço, não sei opinar a respeito. Tem um link, eu vou até podia ter colocado aqui, eu vou mandar aqui no grupo, que é um guia de testes de levedura Saison de um grupo lá dos Estados Unidos, que é o Maltose Falcons. Vou colocar no link no grupo aqui. Que eles fazem testes de várias leveduras, usando uma mesma base, digamos assim. Eu não sei se eles citam essa da EB, mas eles testam várias leveduras. Bem, do chat, acho que eu falei todas aqui, eu comentei todas aqui, Cássio. Temos mais perguntas ao vivo? O Juninho levantou a mão de novo. Alguém quer ligar o microfone, perguntar alguma coisa, não quer escrever? Alguma curiosidade, algum... Cara, enquanto alguém toma coragem para falar, eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que a mais importante delas é sobre a questão das rampas que o Tião falou. O Tião gosta de trabalhar com a rampa proteica. Eu, particularmente, não gosto. Eu não tenho bons resultados para proteica. Mas eu acho muito importante, quem for fazer, conhecer muito bem seu equipamento. Porque o Tião falou em deixar 5 minutos. Equipamento caseiro, cara, ele tem uma taxa de aquecimento que às vezes não ajuda muita gente. Então, pode ser que se você parar em 5 minutos, ele permaneça por muito mais tempo do que você pretende. Às vezes é melhor você continuar aquecendo antes de dar esses 5 minutos, ou 55. Quando eu não era profissional, eu estava caseirando ainda, eu fazia uma mostura que eu já tinha... Eu tenho que ver qual é a referência que eu tirei essa mostura. Mas é uma mostura arrastada. A gente arreia o malte, vamos supor, a 50, 55, e simplesmente liga o fogo, vai esquentando ela, esquentando devagarinho, aí você chega em 63, com um tempinho depois, e vai. Entendeu? Não tem muita... como é que eu vou falar? Não tem muito mistério, assim, é mais livre um pouco, né? Eu acho que o mais importante é essa questão realmente de garantir uma boa fermentabilidade, né? Então, acho que a parada em 63, 65, ou até um pouco antes, né? 63 graus é um bom número. Durante um bom tempo, acho que é o grande segredo, assim, você ter um mosto bem fermentível, né? Sim, açúcar, né? Esse negócio de fazer uma abraçagem que você vai esquentando, eu sempre usei, acho ótimo. Para mim é uma ótima ideia quando você tem um equipamento que não pode te entregar uma temperatura tão boa, um aumento tão bom de temperatura. Sim, sim. Juninho, você quer falar mais aí, Juninho? Você levantou a mão aí que eu vi. Mestre, manda. Embora, né, algumas pessoas achem que a Saison é um estilo muito, vamos dizer assim, que aceite muita coisa, pela sua apresentação a gente viu que não é bem assim, coisa que eu já concordava, né? Mas tem uma curiosidade que eu queria, assim, ver o que você acha a respeito para concurso, porque concurso é uma coisa assim, tem uma palavrinha mágica que você usou, muito amarga. Não tem no guia caseiro, a gente sabe que tem no guia comercial, mas uma roupa Saison para um concursinho, o que você acha? Foge muito da casinha
ou sim, vai botar uma pulguinha atrás da orelha do juiz? Uhum. Eu acho que a saison tem que ter um equilíbrio. Assim, ela pede lúpulo, né? Normalmente lúpulos mais, vou colocar clássicos, continentais, enfim, esses lúpulos mais tradicionais, né? Isso a gente tenta pensando em amarrar no estilo base, né? No estilo clássico da saison clássica, digamos assim. Eu acho que o grande segredo é você, de fato, respeitar o trabalho da levedura. Tem que ser compreensível, bem muito claro o trabalho da levedura. Desde que ocorra esse hop, no caso, não sei se você está pensando em dry hop, enfim, mas desde que você respeite isso e entregue algo equilibrado, eu não vejo problema. Não é entendeu? Então tá bom. Agora, se você for mascarar, né, tudo que a levedura está fazendo e jogar, por exemplo, vou colocar aí, sei lá, velho, pegar uma coisa exagerada de tudo aí, tipo um sabro da vida que puxa um coco do caralho. Um Galaxy. Em cima, o Galaxy também, enfim, eu não sei. Eu não sei como é que uma mesa de juízes encararia. Eu não gostaria, entendeu? Eu não gostaria. Sentiria falta de um pouco de um terroso. Aí entra o gosto pessoal também, né, velho? Porque assim, o estilo permite você ter lúpulo frutado, lúpulo terroso. Lúpulo, né? Pode ter um triskel que é frutado pra caramba, um triskel bom assim, ele tem uma laranja muito agradável. E tem o Saaz ali, tem o uísque quente, né? Tem um terroso também. Então, eu acho que a questão é o equilíbrio, cara. Não tem jeito, é o equilíbrio. Eu acho que se você puxar, por exemplo, para mim não faz sentido um dry hopping de Saaz nela, mas talvez um dry hop de um outro lúpulo um pouco mais atual, que não é tão ladrão da cena, talvez seja interessante, sim. Né? Faz pra gente, Juninho. Tô bebendo aqui, ó. Porra, deixa lá no bar, velho. Eu preciso. Ele quer mandar essa aí, tá com medo de ser desclassificado, é verdade. Ou não, essa aqui é fora da casinha. Essa aqui é fora da casinha, mas ficou legal. Mas Zon que ele fez aí com o dry hope de. O Cássio costuma falar o seguinte: quando ele gosta, ele fala, pô, tá boa, cara, nem parece saison. Justiça seja feita, velho. Fazer uma saison dessa é muito difícil, cara. Eu nunca consegui uma hope saison, uma saison com muito lúpulo pesado que a cachaça estava boa, não. Eu sempre acho que eu queimo o lúpulo pra caramba sem chegar no resultado que eu quero. Eu acho que a própria levedura ou o processo todo não ajuda. Tem que ver também como é que a levedura pode ou não interagir com o lúpulo no tanque, né? De dry hop, né? No caso, né? A levedura de saison, ela pode ser um pouco, como é que eu vou falar? Traiçoeira. E às vezes, né? Se você pensar em fazer uma coisa como se fosse uma IPA ou sei lá, uma lupulagem de a frio, né? Então, lembrando que a levedura, ela fica, a saison, ela não tem floculação quase nenhuma, né? A floculação dela é muito ruim, em geral. Inclusive, recomendo aí quem gosta de fazer teste, tentar fazer usar a levedura de saison e depois colocar uma S04 para ver se flocula mais, flocula menos, enfim, tem esse tipo de situação que você pode ser utilizado também como um artifício, né? Mas faz parte também ter um pouquinho. Saison não é uma cerveja límpida, né? Não precisa ser uma cerveja límpida, né? Em geral, elas têm uma certa turbidez, em parte também por causa de levedura, né? A não ser que você deixe muito tempo ela parada, né? Eu acho que nesse ponto, que é isso, Juninho? É o meu grau, né, que você vai deixar lá, né? Não, é um copo. Eu acho que nesse ponto que você falou do tempo, né? O tempo ajuda as saisons. Saisons parece que ficam muito boas a partir de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. E na minha experiência em casa, se bem que a minha experiência no bar não mudou muito meu ponto de vista sobre isso, não. Com tempos mais longos, elas ficam melhores. Diferente de uma IPA, por exemplo. Tem isso também, cara. Tem isso também. É o equilíbrio
de frutado muda. Inclusive, acho que eu não sei se eu comentei na apresentação, agora posso estar enganado, talvez eu tenha comentado. É interessante, dentro do perfil do frutado, da saison, assim, não é que não é desejável que você tenha, por exemplo, um bubblegum, banana, tutti-frutti, assim, não é para dominar esse tipo de aroma na fermentação, assim, na cerveja pronta, né, devido à fermentação. Então, isso é importante também você tentar pegar a informação da levedura que você vai utilizar para ter uma ideia desse perfil. Eles costumam falar frutado cítrico, ou fruta amarela, enfim, tem pelo menos o da Levitec, da Bio4, eles deixam assim escritos, né? Aí eu acho que você pode escolher uma que você acha que tem mais interesse. Gosto pessoal também, né, gente? Também nesse caso dessa levedura que você escolher. Tem um comentário aqui, o Gabriel falando que usou o Prime. Não vejo problema nenhum usar Prime, não. 30 dias de maturação. Deve estar ficando bom. Aceitamos, né, Tião? Aceitamos, cara, aceitamos. De quarta a domingo, aceitamos. Cara, teve uma época que eu tava fazendo saison e refermentando em garrafa de litrão, pra você ter uma ideia. Que beleza. Bom. Quando eu tô com a aura muito espirituosa aqui, eu fermento no post mesmo, cara. E foda-se. Pode ser também. Cara, mas esse é um ponto que eu acho importante. Assim, importante eu não digo, mas é um ponto que eu acho legal para quem tiver tempo e puder fazer. É lógico que no bar é impossível a gente fazer isso. Mas saisons refermentadas, eu sempre achei que elas ficam melhores. Assim, minha experiência em casa sempre foi essa. Saisons que são refermentadas na garrafa, tem muito tempo disponível para assentar bem a levedura. Eu não sei, velho, eu tô com você. Eu acho que saison é uma cerveja que precisa de tempo e que ganha quando você acrescenta mais etapas. A saison do Pont, ela é refermentada em garrafa. E as garrafas de 600, 600 ou 700? Agora estou na dúvida, 700. Aquela garrafa maior, né? Acho que é 700. Acho que são 700. Né? Eles refermentam deitado. Tem essa regra, eles refermentam deitado para aumentar, reduzir essa pressão, ter uma área maior aqui. E eles refermentam, deixam pelo menos 30 dias, refermentando na garrafa. Que legal, sendo velho, que o ideal é um pouco maior. Tiago, você sabe se eles usam uma levedura diferente ou a levedura da saison mesmo? Então, velho, não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que é a mesma, mas eu teria que dar uma relembrada nas minhas anotações. Eu lembro dessa questão da garrafa, porque, inclusive, o dono lá, o filho do dono, enfim, que é familiar ainda, ele fala que prefere a saison da garrafa de 700 do que a da pequenininha, né? Porque ele percebe um trabalho. Eu tenho a impressão que inclusive, quem puder testar, eu recomendo a Fantôme, era fermentada desse jeito. Porque a Fantôme só vem em garrafa grande, né? Bom, hoje eu não sei, talvez venha em garrafa pequena. Antigamente só existia em garrafa grande. Sobre levedura, eu sou super fã de fermentação, né, em garrafa, e a classe BC1 eu acho uma puta de uma cepa para isso. Acho que ela melhora praticamente todas as cervejas, tirando saison. Saison eu acho que você tem que refermentar com a levedura disponível mesmo. Tião, você sabe qual é a temperatura que a Dupont eles fazem a refermentação na garrafa? Cara, eles têm uma sala quente para fazer isso, cara. Eu não lembro qual a temperatura, mas eles têm uma... literalmente como se fosse uma câmara fria, só que não é câmara fria, é uma câmara de aquecimento. Mas, se eu não me engano, próximo a 30 graus. Caraca. Então pode refermentar na nossa temperatura aqui numa boa. Temperatura ambiente aqui numa boa. Na verdade, isso que tem que ver é o seguinte, em geral, é interessante que a gente faça a refermentação na temperatura próxima da fermentação, né? Enfim, se você chegou a 28 graus e tudo mais, é interessante, ainda mais dependendo da levedura que você usar, pode ser que ela dê uma atrasadinha na refermentação também, né? Porque a levedura de saison, ela é meio traiçoeira nesse negócio. Então, talvez uma temperatura um pouco mais alta seja interessante, sim, para garantir que o Prime vai ser todo consumido mesmo.
Mas é bem interessante, cara. Eu vou pegar o link desse documentário também, que o cara até mostra essa caixa gigante que eles refermentam as garrafas. É muito legal. O Andy fez um comentário aí, Tião. Quem? Ah, o Andy. Chips de madeira. De leve. Pô, cara, eu não sei te dizer. Você queria puxar que aspecto da madeira? Madeira clara? Eu acho que tem que ver isso aí, Andy. Não sei. Eu não arriscaria Andy, muito assim, não. Pode ligar o microfone aí, se você quiser esclarecer melhor aí a pergunta. Eu não sei. Condimentado? Para trazer talvez um condimentado. Andy, eu acho que talvez, se não for pegar, assim, eu acho que talvez entre um pouco na regra da especiaria, né? Que pode ser utilizado, mas desde que traga um pouquinho de complexidade, que não domine, que não roube, né, a cena da cerveja inteira, né? Uma notinha de baunilha de carvalho francês, aí o casado dando as ideias. Cara, talvez. Eu acho que comportaria desde que realmente fosse para tornar a bebida sem perder o caráter dela, né? Que acho que é o grande perigo de usar, de repente, alguns condimentos, né? Que você tem o cardamomo, por exemplo, que é extremamente intenso, enfim. Então a madeira teria que ser feito um trabalho assim, testando, né? Tem que testar. Eu preferia tentar, por exemplo, ao invés de condimentado ou algo assim um pouco diferente, eu usaria malte de centeio um pouquinho, entendeu? Eu pensaria mais nesse caminho do que um caminho de madeira, assim, mas eu acho que é válido também. Entendeu? Mais alguém, gente? Aproveite aí o Tião aí, que o tempo dele é complicado. O cara tá sempre nas braçagens aí, altas madrugadas. Mas tem. Mas assim, galera, assim, em geral, se você gosta assim do estilo, eu entendo que pessoas talvez não gostem, né? Mas para quem gosta do estilo, para quem vai se encantando com o trabalho da levedura e como ela vai se expressando e você testar leveduras, uma mesma base, né? É muito interessante, né? Porque é uma cerveja, de fato, se você parar para pensar, de certa forma extrema dentro do universo que a gente trabalha, né? De fermentação, de leveduras, de etc, né? Assim, você ter uma coisa que atenua quase a virar água de novo, entre aspas, né? Tipo, secar a cerveja bastante assim, e ao mesmo tempo produzir uma quantidade de informações sensoriais, eu acho incrível. Porque ela poderia só secar e não fazer mais nada. Entendeu? Ela poderia dar condimento, podia dar frutado, e ia ser um produto totalmente sem graça, né? Insosso, né? Então, acho que isso que é legal da Saison, você tem uma cerveja muito diferente, numa base muito simples, na verdade. Né? Claro que tem essas dicas que eu dei, né, que estão associadas à mostura, tem a questão da amargor, assim, se você tem já bem calibrado, né, não sei se você usa um software, a galera já está todo mundo usando software, ou está fazendo conta na mão, mas, assim, não deixe de mirar no IBU, né, 20, 25, ficar pelo menos nessa faixa inicial, é importante, assim, ela tem que ter esse amargor, você tem que perceber esse amargor dela na boca. Acho que é muito comum, eu já avaliei algumas saisons em concurso, a gente pegar algo que você olha, porra, tá faltando amargor, tá faltando aqui, e às vezes é só esse, o pequeno deslize que ocorre, entendeu? A fermentação tá legal e tal, mas você não pega aquele amargorzinho na boca que a saison tem que ter. Então, assim, é bem legal. É uma cerveja que vou falar, ela tem uma drinkability muito alta também, então assim, ela é toda legal, cara, não tem o que falar, a saison, velho. Assim, ela é divertida de fazer, você vai se apaixonar, vai passar raiva, como todo relacionamento, você pode ter os seus problemas, você ter suas DRs com a sua fermentação, aí você, pô, vou fazer diferente dessa vez, vai dar certo. Aí você faz de novo. E vai assim, cara. Saison é desse jeito, cara. É apaixonante. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui. O casal tá falando que fala das suas experiências diferentes. Como assim? Diferentes?
Do que você já fez, que é fora da caixinha, assim, fora do normal. Eu já fiz uma saison defumada. Uma saison defumada. Mas assim, cara, foi erro de processo, né, velho? Tinha uns malucos aí que vieram aqui em casa fazer cerveja comigo. Eu não vou citar nomes para não ficar mal na fita. Mas chamei o Casado e o Drozou para fazer cerveja aqui comigo, velho. Meu Deus do céu, a gente foi fazer uma saison e tudo que tinha na dispensa a gente foi colocando. Farinha de centeio, farinha de, sei lá, tudo. Vamos colocar. E a gente não tinha nem começado a beber ainda. A gente já tava assim, não, bora, vamos colocar. Deu uma merda do caralho, empenou meu fundo falso, queimou uma resistência. Deu tudo errado, velho, tudo errado. Mas a cerveja ficou razoável depois, ficou uma saison defumada razoável. Mas não recomendo, não. Centeio, farinha de centeio, eu não recomendo. Acho que tinha, não sei se a gente colocou. Cara, a gente colocou muita coisa, eu não lembro tudo, não, que a gente colocou. Eu acho que o que fudeu foi a farinha de centeio, mas foi. Cara. Foi ideia do Drozou. Drozou trouxe umas coisas de casa, acho que ele limpou a dispensa, velho, e falou, porra, não tem o que fazer, vou botar aí na cerveja de vocês. Foi, velho. Mas foi massa, foi uma boa experiência. A cerveja foi fermentada com 3 leveduras diferentes. Foi, velho. Foi massa. Loucura, mas assim, acho que não tem muito. É muito simples, cara. Assim, a cerveja é muito simples. É uma receita barata também. Se você parar para ver, né? A gente. Tudo bem que a levedura hoje em dia. Hoje em dia tá tudo caro, né, velho? Né, a gente podia baixar um preço um pouquinho das coisas. Mas enfim. Não é uma cerveja absurdamente cara, velho. Então, é uma cerveja legal, divertida de fazer e que tem um preço legal também, assim, né? O custo, né, para ser produzido. Mais perguntas, pessoal? Já estamos aqui mesmo. Deixa eu fazer mais um. Tudo bem que o trigo, né, é determinante para ajudar no perfil sensorial da cerveja, né? Até trazer assim um contraponto, né? Mas o que tu acha de fazer a saison sem o trigo? Eu sempre fiz com um pouco de trigo. Eu tenho diminuído, inclusive, as quantidades, porque eu tenho tentado, no meu gosto pessoal, né? Aí, novamente, eu tenho preferido trabalhar um fenólico um pouco mais para baixo do que eu estava fazendo antes. Na verdade, a saison comporta também outros cereais, né? Alguns usam aveia, um pouquinho de aveia, que a ideia original, né, como se descreve historicamente falando do estilo, tinha essa questão dos cereais disponíveis, né, nas fazendas, para colheita, para poder ser utilizado para fazer cerveja. Então, não só o trigo, mas aveia, talvez pudesse usar até, ao invés de usar açúcar, talvez usar um pouco de flakes de milho, que tem um açúcar um pouco mais simples, acho que comporta algumas coisas, sabe? Mas eu acho que no caso de tirar completamente o trigo, aí tem que ver como é que fica a questão da espuma, né? Se você conseguir entregar bem essa experiência da espuma, né? Da renda e tudo mais, eu acho que tá válido, né? Tem uma questão também de que talvez essa questão do trigo, ou talvez a aveia também, ajudar nessa questão de que, por mais seca que ela seja, você não tem uma sensação desagradável da cerveja na boca, né? Tem uma certa informação ali de cereal ainda presente, né? Mas eu acho que vale o teste também, cara. De reduzir, usar um trigo... Como é que é aquele trigo... É tricalha que chama? Que é o... Usar outros cereais em geral, acho que pode ser interessante, sim, sabe? Flocos de arroz, pensando em fermentabilidade também, né? Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que isso não é assim, algo fechado, né? Eu acho que algo fechado cara, não usar malte caramelo. Isso aí, para mim, realmente não vale o risco, cara, de você ter algo, né, que porventura traga uma informação ali de sensação de boca e que não tem nada a ver com o estilo. Mas tirando isso, de termos de cereais, eu acho que é bem aberto. De maltados e não maltados, né, também. Ô, Tião, em relação à turbidez, ela pode ser desde turva até cristal ou não? Cara, no estilo, eu até abri aqui de novo, ele fala que, eu lembro que sim, deixa eu até abrir aqui.
Aparência, cor dourada claro, algumas vezes laranja claro, colarinho de longa duração, não filtrado, então a limpidez é variável, de baixa a boa. Então, podendo ser turva. Então, sim, você pode ter ela mais turva, um pouco mais limpa, mais límpida também, né? Tinha uma Saison, cara, pô, a Ambev na época que ainda tinha Saison no Brasil, né, que trazia a Sophie, né, que chamava aquela Saison da... Oh, meu Deus, da... Putz, cara, esqueci o nome lá dos Estados Unidos. Aquela que é um ganso, né? Isso, cara. É da Good Island? Cara, a Saison certinha, cara, entregava tudo. Eu lembro que tinha a garrafa dela, que você deixava, claro, guardava meses, ela ficava bem límpida. Mas se você pegava ela logo depois, assim, né, do mercado, gelado, não sei o que, ele já me deu uma sacudidinha, ela ficava mais turvinha. Delícia aquela cervejinha, saudade dela também. Aquela da Fleury, também era Fleury, assim, uma francesa que era do mesmo jeito, cara. Ela vinha, você deixava guardada, daí ia melhorando, assim, era uma delícia. Tião, tem uma pergunta aí no chat. No chat. Quais especiarias... Não, peraí. Trigo não maltado... Espera aí que tem mais coisa antes aqui, deixa eu ver aqui, peraí. O Anderson falando que tomou já Saison defumada, tomou várias que gostou. O Eric agradecendo aqui, legal. O André sugerindo trigo não maltado pode ser legal, com certeza. E o trigo não maltado contribui menos com fenólico do que o trigo maltado. Então, se você quiser trazer a percepção de uma textura, enfim, que o trigo pode trazer para uma renda, né, também, a proteína, você pode usar o trigo não maltado e ele vai trazer menos fenólico. Quais especiarias combinam com esse estilo de modo geral na sua visão? Cara, uma boa pergunta o Gabriel fez aqui. Eu mesmo já me arrependi de ter usado algumas, porque eu acho que eu errei a mão. Por exemplo, eu falei do cardamomo, que foi uma que eu errei a mão. Coentro eu acho interessante, mas tem que tomar cuidado também para não ficar over. Ele pode contribuir para um coentro, semente de coentro mais fresco, né? Pode trazer essa questão da refrescância de um cítrico, né? Pode ser interessante também. Eu já usei muito tempo atrás. O que mais que eu já usei? Cara, eu já fiz uma vez uma com manjericão, mas eu acho que eu errei a mão, mas eu acho que tem um potencial interessante, mas tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito, muito equilibrado o negócio. Eu acho que é aí que está a grande dificuldade, às vezes, sabe, de trabalhar a Saison com especiarias ou outras ervas, porque a chance de dar ruim é tão grande, cara. Assim, não é que dar cerveja ficar ruim, é dela ficar fora do enquadramento dela, entendeu? De ela ficar over, tipo, não, tinha que ser menos manjericão, tinha que ser menos coentro, tinha que ser menos... Porque a levedura já vai trazer uma complexidade interessante, né? E aí eu fico com esse receio, assim, por isso que, se fosse, por exemplo, eu me escutando no futuro, né, lá no passado, eu ia falar, não usa especiaria, eu ia ficar um tempão sem usar especiarias para fazer Saison, entendeu? Eu acho que numa primeira Saison eu não usaria nada de especiarias, nada, entendeu? Não sei se eu respondi a pergunta. Tem um joinha aí. Então, pessoal, se ninguém tiver mais pergunta aí, já passamos aí mais de 1 hora, né, Tião? A ideia realmente era assim, o Tião fez uma breve apresentação para quem entrou depois aí, Zé Márcio, o Zeca também. Tião, você vai compartilhar essa apresentação para a gente? Você startou para gravar aqui, porque eu vi que está gravando? Eu? Não sei. Acho que está gravando. Se eu startei, eu nem vi que eu acho que gravou automático aqui. Cara, alguém gravou, porque veio a mensagem dizendo que estava gravando. Então beleza. Então ótimo, porque aí eu vou estar gravado no Drive aqui, eu vou dar uma confirmada, compartilho com vocês também. Assim, agradecer, Tião, aí pela parceria aí de sempre, que você, como um cara aí que sempre deu maior força para a Serva, né? Já teve na Serva há muitos anos. Sim. E sempre apoia nos concursos e tal. E assim, cara, quando foi falar de Saison, cara, não veio outro nome na minha cabeça, não ser o Tião. Falei, cara, Saison é Tião, porque só lembro uma vez numa festa, você levou acho que umas 5 Saison pra festa. Na Cara, eu fazia muito Saison, né?
Foi, acho que não, foram 5 não, foram 3 post-mix que eu levei, eu lembro. Eu lembro desse. E eu falei, cara, o Tião é o cara apaixonado pelo estilo, e tenho certeza que ele vai dar dicas boas, e o Tião é um cara que se profissionalizou aí, estuda bastante, tenho certeza que contribuiu muito aí com um pouco aí pra gente braçar, né, e mandar uma excelente cerveja aí pro concurso. E aí continuamos aguardando, né, gente? Aí vamos botar fogo nas panelas aí, né? E mais um recadinho aqui para vocês é que na próxima quarta teremos aí o workshop do estilo California Common com o Matheus, mesmo horário, quarta-feira, né? E espero todos compareçam aí, todos possam participar para aprender um pouco mais aí, para quem tem tido sempre sucesso aí com essas cervejas, né? Esses estilos aí. Obrigadão aí, Tião. A hora que você puder, você me passa a apresentação, eu compartilho com a galera. Já fiz uma foto aqui, mas vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma aqui para garantir. Saiu já algumas pessoas. Saiu bem na hora de mim. Só, Fábio, então eu vou fazer mais uma. Calma aí. Calma aí, Fábio. Fecha não. Quem quiser levantar o copo é o momento, hein? Vou levantar meu copo Stanley. Aí. Beleza. Ótimo. Gente, valeu, então galera, obrigado. A ideia é isso aqui mesmo, é a gente fazer um breve, né, apresentação e mais para o bate-papo mesmo de dicas. Então, quarta-feira tem mais. Vamos abraçar, né, Tião? Bora abraçar, galera. Tá aí, até dia 24/11, as amostras poderão ser entregues. E nossa avaliação dia 29/11. Bastante tempo aí. Quem não mandou ainda, nunca mandou, não perca essa oportunidade. Quiser, mandem mais de um estilo, tem desconto lá para quando é mais de um estilo. E o concurso da Acerva é o mais barato do Brasil. Pode olhar em qualquer um aí. Não tem nenhum. Não paga nem as contas, mas a gente não quer fazer disso um negócio. A gente quer fazer disso aí uma grande festa, né? Um grande aprendizado para todo mundo. Beleza? Então tá bom, gente. Beleza, gente. Obrigadão. Boa noite para todo mundo. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Tião. Valeu, Carlos. Até mais.